Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Baumann e José Pedro Machado Ribeiro. O conteúdo dessa videoaula de hoje será o Teorema de Pitágoras. Eu sou a ministrante Ana Paula e irei acompanhá-los nos estudos. Bom, pessoal, ainda falando sobre triângulos, continuando os nossos estudos, nessa videoaula de hoje nós iremos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que são associações, que relacionam as medidas do triângulo retângulo e através delas, a gente tem o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Para a gente entender melhor, a gente viu na aula sobre o triângulo retângulo que ele tem dois catetos formando o ângulo reto e oposto ao ângulo de 90 graus, que seria o nosso ângulo reto, a gente tem aqui a hipotenusa. Se a gente chamar a hipotenusa de A, um dos catetos de B e o outro cateto de C, o Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os meus catetos. E agora, para a gente clarear um pouco mais as ideias acerca do Teorema de Pitágoras, nós iremos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá, pessoal? Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então, aqui eu fiz o desenho do nosso triângulo. Ele falou que um cateto tem 4 centímetros e o outro tem 3 centímetros. Por opção, eu deixei os catetos aqui nessa ordem. Então, como que a gente pode estar desenvolvendo? O exercício pediu para a gente encontrar a nossa hipotenusa que vale A. Então, vamos lá, pessoal, olha só. A fórmula do Teorema de Pitágoras me diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, uma vez que A é a hipotenusa e B e C são os meus catetos. Então, A ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado vale 16 e 3 ao quadrado vale 9. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é igual a 25. A ao quadrado é 25. Para eu continuar fazendo essa operação, eu posso, como eu estou trabalhando em uma equação, passar a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Eu fazendo isso, o A ao quadrado fica somente A, por simplificação com a raiz quadrada, e do meu lado direito da igualdade, eu tenho a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho que A é igual a raiz quadrada de 25. Fazendo essa operação, a raiz quadrada de 25 é 5, então, a minha hipotenusa, neste caso, vale 5. Esse aqui é o nosso exemplo número 2. A área do triângulo retângulo, que possui base medindo 5 centímetros e hipotenusa medindo 3 centímetros, é igual a... Então, pessoal, esse aqui é o desenho do nosso triângulo. O exercício deu que a hipotenusa vale 13, a base do meu triângulo vale 5 centímetros e eu preciso encontrar a minha altura. Ou seja, eu preciso encontrar o meu outro cateto. Ele informou que o meu triângulo retângulo, um triângulo retângulo, ou seja, oposto aqui ao meu ângulo reto, eu tenho a minha hipotenusa e o meu objetivo é encontrar esse outro cateto, que seria a altura deste triângulo, para que eu possa descobrir qual é a área dele. Então, vamos lá? Olha só, colocando na fórmula, mais uma vez, a fórmula é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui eu apenas inverti a ordem, Lembrando que eu chamei um dos catetos de x, eu coloquei que x ao quadrado mais 5, que são os meus dois catetos, é igual a minha hipotenusa ao quadrado, que seria o valor 13. Então, x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Seguindo aqui com as operações, eu tenho que x ao quadrado mais 25 é igual a 169. Subtraindo 25 em ambos os lados aqui da minha igualdade, eu tenho que x ao quadrado é igual a 169 menos 25. Fazendo essa operação aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual a 144. Mais uma vez, nosso objetivo é isolar o x, então eu tenho que simplificar essa equação. Passando a raiz em ambos os lados da minha igualdade, eu tenho que x é igual a 144.
Ou seja, o meu outro cateto que estava faltando vale 12. Porém, o exercício pede que a gente encontre a área desse triângulo. Para fazer isso, a gente joga na fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. A minha base vale 5, a minha altura vale 12, e eu divido isso por 2. Então, 5 vezes 12 é 60, 60 dividido por 2 é igual a 30. E essa seria a resposta final do exercício. O nosso último exercício de hoje. Uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Então, olha só, pessoal. Esse aqui é o desenho, né? Eu tenho a minha represa. Ela tem 30 metros por 40 metros. Então, os meus catetos aqui, ó, ela tem 30 metros por 40 metros. E o exercício me fala que uma pessoa estava aqui fazendo essa caminhada em volta da represa e resolveu atravessá-la pela diagonal. Então, eu posso chamar os valores de 30 e 40 sendo os meus catetos. E oposto aqui ao meu ângulo reto, eu tenho o que seria a minha hipotenusa, que é a diagonal deste retângulo. Então, colocando o desenho aqui, é só jogar na fórmula de Pitágoras. A gente tem que d ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, a hipotenusa a gente já sabe que é d, e os meus catetos são 30 e 40. Seguindo com as operações, 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado vale 1.600. Somando os dois, a gente tem que d ao quadrado é igual a 2.500. Simplificando novamente, né, a minha equação, eu tenho que d é igual a 2.500. Ou seja, d é igual a 50 metros, que é a raiz quadrada de 2.500. Pessoal, é muito usual também, no caso, quando a gente tem aqui d ao quadrado é igual a algum valor, é igual a 2.500, ou x ao quadrado, ou a ao quadrado, a gente escutar assim, neste caso eu posso passar a raiz para o outro lado. É só uma forma de dizer, né? Na verdade, o que está acontecendo é uma simplificação da equação. Mas é só, às vezes, para um macetezinho aí para facilitar. Então, na nossa videoaula de hoje, o objetivo era discutir o Teorema de Pitágoras e ver alguns exercícios.